Essa história tenta prever o que aconteceria se superpoderes começassem a surgir repentinamente em alguns indivíduos pelo mundo. Superpoderes. Quando os superpoderes começaram a se manifestar, governos ao redor do mundo se viram diante de um dilema monumental. No início, as agências de inteligência tentaram manter o fenômeno em segredo, temendo o pânico global. No entanto, a verdade se espalhou rapidamente e o que começou como uma onda silenciosa de despertar logo se transformou em uma revolução global. Os governos, acostumados a lidar com problemas geopolíticos e econômicos, agora enfrentavam uma nova dinâmica social e política. Os superpoderes não eram exclusivos de uma região específica ou de uma classe social, o que tornava impossível controlar ou prever quem se tornaria desperto. Essa imprevisibilidade gerou tanto medo quanto entusiasmo. Desigualdade. Desperta. No que se refere à desigualdade, uma nova estratificação social emergiu. Os despertos, muitas vezes, tinham vantagens inegáveis em áreas como emprego e educação. Os governos, em suas tentativas de regular essa nova ordem, criaram legislações complexas para garantir que os não despertos não fossem discriminados. Contudo, as disparidades persistiam. Empregos que antes eram dominados por habilidades técnicas agora exigiam poderes sobre-humanos. Engenheiros capazes de manipular materiais em nível molecular tornaram-se indispensáveis na indústria. Médicos com habilidades curativas extraordinárias estavam na vanguarda da saúde. Essas mudanças rapidamente deram origem a uma nova elite, composta principalmente por despertos. No entanto, essa elite desperta também enfrentou seus próprios desafios. À medida que os não despertos viam suas oportunidades diminuírem, crescia a desconfiança e o ressentimento. O acesso a empregos de alta remuneração e educação superior tornou-se cada vez mais restrito para os não despertos, exacerbando as divisões sociais. Crimes e heróis. Uma enorme e crescente onda de crimes também começaram a abalar as relações entre desperto e não despertos. Assassinatos e roubos cresceram exponencialmente. As autoridades locais não estavam preparadas para isso. Então, os governos começaram a criar seus grupos de respostas a essas ameaças. Grupos de soldados com poderes foram criados para essa finalidade. Contudo, paralelo a isso, pessoas despertas começaram a agir por conta própria e se autoproclamavam de super-heróis. Alguns tinham até um certo jeito para isso, mas a maioria dessas pessoas só causavam mais confusões e tragédias, e logo os governos criaram leis anti-heróis, para que pessoas comuns não atrapalhassem os profissionais. A resposta governamental. Os governos, percebendo a necessidade de controlar e canalizar esses poderes extraordinários, criaram agências de regulamentação desperta. Essas agências supervisionavam o treinamento e o uso dos superpoderes, com o objetivo de garantir que fossem empregados para o benefício da sociedade. No entanto, a linha entre regulação e controle autoritário era tênue, levantando questões sobre liberdades individuais. Os governos também iniciaram programas de conscientização e educação para promover a compreensão entre despertos e não despertos. Esses programas visavam reduzir os estigmas associados aos superpoderes e promover a cooperação em vez de conflito. No entanto, os resultados variavam e alguns despertos preferiam se isolar, temendo a hostilidade da sociedade. Desenvolvimento econômico e tecnológico. O mundo dos negócios também foi profundamente afetado pela Revolução Desperta. Novas indústrias surgiram, impulsionadas por habilidades sobre-humanas. Empresas de segurança contratavam despertos com poderes telepáticos para detectar ameaças antes mesmo de ocorrerem. A exploração espacial ganhou um impulso com despertos capazes de manipular gravidade, facilitando viagens interplanetárias. Por outro lado, indústrias tradicionais, como a manufatura convencional, começaram a declinar. A automação, impulsionada por despertos com habilidades telecinéticas, substituiu muitos trabalhadores. Essa mudança exacerbou as disparidades de renda e acentuou as divisões entre despertos e não despertos.
conflitos globais e diplomacia. Os superpoderes também redefiniram as dinâmicas geopolíticas. Nações com uma alta concentração de despertos se tornaram potências incontestáveis, enquanto aquelas que se recusavam a aceitar a realidade desperta enfrentavam desafios significativos. Isso levou a uma reconfiguração das alianças globais, com nações despertas formando coalizões para proteger seus interesses. A diplomacia internacional tornou-se um campo delicado, onde acordos eram muitas vezes moldados pelos poderes individuais dos líderes de cada nação. Conflitos eram resolvidos não apenas por meio de força militar convencional, mas também por meio de demonstrações de poder desperto, elevando a tensão global. Conclusão: a Revolução Desperta transformou o mundo de maneiras inimagináveis. Enquanto a humanidade se ajustava a essa nova realidade, os desafios sociais, econômicos e políticos eram inúmeros. A desigualdade persistia, os governos lutavam para regular os superpoderes, e as relações internacionais eram redefinidas pela presença de indivíduos com habilidades extraordinárias. O futuro permanecia incerto, mas a história dos despertos continuava a se desdobrar, moldando um mundo onde o extraordinário se tornou a norma e a humanidade enfrentava uma jornada de autodescoberta e adaptação. Se inscreva para ver mais vídeos originais como esse e sigam nossas redes sociais.